Olha, existem histórias de fé que são realmente impressionantes. E a que vamos conhecer hoje é uma delas. Uma jornada que literalmente atravessou o Brasil, carregada nos ombros de um homem e que deu início a um movimento gigantesco. Essa é a incrível história de Schoenstatt por aqui. Para começar, vamos pensar nesse dado aqui, uma jornada de 35 anos. E o mais incrível, feita inteiramente a pé. Só isso já faz a gente parar e pensar, né? O que motivaria uma coisa dessas? E se a duração já impressiona, a distância é de cair o queixo. 140 mil quilômetros. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é o mesmo que dar mais de 3 voltas completas ao redor do planeta Terra. É uma dimensão que a nossa cabeça mal consegue processar. E aí, claro, vem a pergunta principal. O que levou esse homem chamado João Pozobon a caminhar tanto, carregando um santuário de 11 quilos no ombro? A resposta para isso revela uma fé e uma missão fora do comum. Para a gente entender essa história, precisamos conhecer João Luiz Pozobon, um homem simples, pai de família, que lá em 10 de setembro de 1950 disse sim a uma missão que mudaria não só a vida dele, mas a de milhões de pessoas. A tarefa que ele recebeu parecia simples: levar uma imagem da mãe e rainha de Schoenstatt para visitar as famílias e rezar o terço. Só que ele transformou isso numa missão de vida de 35 anos. Ele foi a todos os lugares que se pode imaginar: casas, escolas, hospitais e até presídios. E o peso, de 11 quilos, deixou um calo permanente no ombro dele. Um sinal físico, sabe? Uma marca da sua dedicação. E essa missão não passou batida, não. O próprio fundador do movimento de Schoenstatt, o padre José Quentenich, olhou para o trabalho do Pozobon e disse que era uma pastoral moderna e genuína. Isso foi um reconhecimento enorme, validando o poder do que um leigo, uma pessoa comum, podia fazer. Mas de onde vinha tanta força, tanta determinação? Para compreender a fundo o que movia o João Pozobon, a gente precisa mergulhar no coração da espiritualidade de Schoenstatt. É aqui que tudo faz sentido. O centro de tudo é a chamada aliança de amor, e a palavra-chave aqui é aliança. Não é uma devoção de via única, onde a pessoa só pede. É um compromisso mútuo, uma troca. Os fiéis oferecem suas orações, seus sacrifícios, seus esforços, o que eles chamam de capital de graças, e em troca, acreditam que Maria, a partir do santuário, distribui graças. Essa comparação aqui é fundamental para a gente entender a diferença. Não se trata de ser um receptor passivo que só espera as coisas acontecerem. A ideia é ser um colaborador ativo. A fé vira uma parceria dinâmica. O esforço da pessoa é visto como essencial para que a graça de Deus atue no mundo. Basicamente, a pessoa se torna um instrumento ativo na missão divina. E essa fé dinâmica, essa espiritualidade de parceria, tem um lugar físico, um ponto de origem aqui no Brasil, que foi o estopim de toda essa história que estamos contando. Esse lugar é o Santuário Tabor, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro santuário de Schoenstatt no Brasil, consagrado lá em 1948. E tem um detalhe que faz toda a diferença. O próprio fundador do movimento, o padre Quentenich, esteve presente na inauguração. Isso criou uma conexão direta com a fonte. E essa linha do tempo deixa tudo muito claro. O movimento nasce na Alemanha em 1914. Em 48, o Santuário Tabor, que é uma réplica do original alemão, é inaugurado no Brasil. E apenas 2 anos depois, é exatamente desse lugar que João Pozobon sai com a imagem peregrina. O santuário se torna literalmente o berço de onde essa grande missão se espalhou. E até o nome, Tabor, tem um significado profundo. Não foi escolhido por acaso. Ele remete ao Monte Tabor da Bíblia, o lugar onde aconteceu a transfiguração de Jesus. A simbologia é essa. A missão do santuário é levar essa luz da fé para transformar o mundo. Uma ideia que o padre Quentenich aprofundou enquanto estava, inclusive, num campo de concentração. E essa missão de levar a luz não ficou só na teoria ou parada dentro de um prédio. Ela ganhou uma forma bem concreta, uma forma visível e, principalmente, itinerante, que continua viva e caminhando até hoje. A materialização desse conceito está aqui. A imagem que o Pozobon carregava foi desenhada de propósito para se parecer com o santuário. Não é só uma moldura bonita, é um santuário em miniatura. A ideia é que ela leve a presença e as graças daquele lugar sagrado para qualquer lugar que ela vá. O simbolismo por trás dela é riquíssimo. Primeiro, representa Maria em visitação, ou seja, indo ativamente ao encontro das pessoas.
ela também desterritorializa as graças do santuário, uma palavra chique para dizer que onde a imagem chega, aquele lar se torna uma extensão do santuário. E claro, por ser a imagem original, ela é a memória viva da missão heróica do João Pozzobon, inspirando todo mundo que a vê. E o que começou com a caminhada de um homem só se transformou num fenômeno. Primeiro, a campanha da Mãe Peregrina se espalhou pelo mundo, e a partir dela, de forma bem orgânica, nasceu um outro movimento de um impacto gigantesco, o Terço dos Homens Mãe-Rainha. Ele acabou criando um novo espaço de protagonismo e fé para os homens dentro da igreja. E o alcance desse legado, olha esse número, é simplesmente impressionante. Só no Brasil, o movimento do Terço dos Homens, que foi inspirado por toda essa história, reúne mais de 1 milhão de participantes. É o fruto de uma sementinha plantada décadas atrás pelo seu João. E como se essa história não fosse emocionante o suficiente, em 2012, a imagem original que o Pozzobon carregou sofreu um acidente e ficou bem danificada. Mas o que poderia ser visto como uma tragédia, a comunidade enxergou como um sinal, um chamado para renovar a fé e o ardor da missão. A imagem foi restaurada com todo o carinho e o evento acabou fortalecendo ainda mais o movimento. E a gente termina com essa reflexão. Como é que a fé de uma única pessoa, enraizada num lugar específico, consegue acender uma chama que se transforma numa missão que atravessa fronteiras, gerações e viaja pelo mundo inteiro? É a prova viva do poder de uma convicção quando ela é vivida de forma heróica.